Impossível continuar falando sobre emoções se eu não explicar para vocês pelo menos um pouquinho sobre vícios emocionais. Todo mundo conhece ou já ouviu falar em pessoas que têm alguns vícios, como em cigarro, em álcool. Hoje já estão começando a falar em vícios em celular, em internet, Netflix, não é verdade? Vício ou compulsão por doces, alimentar. Pessoas que têm vícios em trabalhar, pessoas que trabalham demais, as pessoas já começam a falar: nossa, você é viciado em trabalho. Por que essa palavra vício vem crescendo tanto? Porque os vícios, eles não são só por algo físico palpável, como, por exemplo, o seu celular ou a Netflix ou um doce, por exemplo. Os vícios, na realidade, todos nós somos viciados em algo, que seja em julgar, que seja em criticar, que seja em nos comparar, que seja em buscar confusão. Temos diversos vícios emocionais e eu trouxe alguns aqui para contar para vocês analisarem, né? Pode desenhar uma roda assim, vou até desenhar aqui para mostrar para vocês. E desta forma, quando você faz essa roda e no centro você pode colocar número 1 e na ponta dela número 10, você vai escalar de 1 a 10. Mais ou menos assim. Dessa forma, você vai escalar de 1 a 10 o quanto você tem esse vício emocional, ok? Para você entender um pouquinho mais sobre os vícios emocionais e quais são esses vícios emocionais, eu vou explicar por que eles surgem. O vício é como se fosse o copo e a cachaça. A cachaça precisa do copo, né, ou da garrafa que seja, para que ela seja ingerida. Então, uma pessoa viciada, por exemplo, em criticar, ela sempre vai criticar alguém que tem um vício em ser criticada. Estranho, né? Mas infelizmente, vícios emocionais, eles precisam ser alimentados, da mesma forma que os vícios, como, por exemplo, do cigarro ou da bebida. Então, os vícios emocionais, ele precisa de uma pessoa que seja ativa, que vai comparar, julgar, criticar, mas precisa também da parte passiva, que é quem vai se sujeitar a essa situação. Por que a pessoa se sujeita a esse comportamento? Ou por que essa outra pessoa tem esse comportamento com a outra? Isso já é formado desde a primeira infância, ou pela pessoa ter sido tratada desta forma, ou por essa pessoa ter visto outras pessoas fazerem com pessoas ao redor, pai e mãe, por exemplo, ou a maneira que o seu pai fez com você quando você era pequeno. Então, esses vícios foram aprendidos e depois o seu inconsciente precisa alimentá-lo. Para quê? Ou para se sentir aceito, ou para se sentir amado, ou para se sentir pertencente àquele grupo familiar ao qual você veio. Automaticamente o seu cérebro faz você ou repetir ou repulsar esses comportamentos dentro de você, para que você consiga fazer parte desse ciclo familiar. Bom, vou falar alguns aqui para vocês que eu trouxe, para vocês identificarem entre vocês, entre seus familiares ou situações que você já viu. Eu coloquei aqui abandono. Abandono é um dos vícios emocionais que normalmente uma pessoa que já foi abandonada pode ter sido uma criança que se sentiu abandonada, por exemplo, quando os pais foram trabalhar, ou simplesmente porque realmente ela perdeu os pais. Então, ela tem esse vício em abandono. Então, ela cresce e o que ela faz? Ela abandona para não ser abandonada,
ou ela sempre procura relacionamentos, amigos, parcerias, sociedades, onde ela vai sempre ser abandonada para comprovar a ferida. Então, o seu inconsciente faz você ter comportamentos para que te leve a comprovar a sua ferida emocional. Então, você vai arrumar uma pessoa que tem uma ferida de abandonar, por exemplo, para você ser abandonado, para você falar, tá vendo? Tá vendo como as pessoas me abandonam? Tudo isso é criado dentro de você, comportamentos, atitudes para que você sempre busque situações para ser abandonado. Entre essas, tem pessoas que acordam com aquela sede de buscar problemas ou controlar alguém ou julgar ou criticar. E daí ela encontra a primeira pessoa dentro de casa e dela vai lá e vai lá e critica, julga, humilha, dependendo do vício qual seja, não é? E a outra pessoa escuta tudo e faz o quê? Ou aceita, ou responde, ou se uma gosta de criticar, de reclamar, a outra gosta de criticar, e daí vira o quê? O copo e a cachaça. Começa a alimentar o ciclo vicioso. O que acontece? Esse ciclinho continua e nunca termina. E agora vocês querem saber como interromper esse ciclo? Vou trazer umas dicas para vocês aqui agora, totalmente comprovada cientificamente, que funciona para interromper esse ciclo. Daqui a pouquinho, vou falar para vocês mais alguns vícios emocionais para vocês começarem a identificar por aí os comportamentos. Então, vamos lá. Controlar, reclamar, vício em negativismo, já viu isso? Aquela pessoa que sempre pensa o pior. Vício em procrastinar. Que coisa estranha, né? Cada vício que nos prejudica, por que nós fazemos isso? Porque cada vez que nós entramos num ciclo vicioso, o nosso cérebro é como se fosse uma farmácia, né? De hormônios, enzimas, sentimentos e neurohormônios. O que acontece? Cada vez que a gente vai em busca do prazer ou fugir da dor e o nosso corpo produz esses hormônios, o seu corpo se torna um viciado nesses hormônios, nessas enzimas, e ele procura situações para que produza isso no seu corpo, para dar aquela sensação de já briguei com alguém hoje. Isso é um vício devido a essa farmácia que o nosso cérebro tem toda a capacidade de direcionar para produzir o que o seu corpo é viciado. Então, pessoas que buscam confusão, problema, né? O que acontece? A pessoa é viciada em cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Agora, a pessoa, quando se coloca em situações de medo, de perigo ou de raiva, aí sobe o cortisol, mas sobe a adrenalina também junto, porque a adrenalina vai dilatar a pupila, vai acelerar os batimentos, ou para a pessoa fugir, ou para a pessoa enfrentar, ou para a pessoa brigar, ou até, né, começa a transpirar as mãos, né, a sola dos pés, porque a pessoa também pode paralisar, depende da reação de cada pessoa, né? Cada um tem uma reação diferente, mas é toda essa misturinha do seu corpo, da sua farmácia, que é o que traz a satisfação para o seu vício, a satisfação do que o seu corpo busca. Então, tem mais vícios aqui, ó. Tem pessoas que têm o vício de fofocar, tem pessoas que têm o vício de mentir, tem pessoas que têm o vício do perfeccionismo, o vício da crítica e da autocrítica também. Todos esses vícios, eles te levam a situações não só físicas, onde o seu corpo produzindo esse tipo de hormônio, né, prejudica você fisicamente, mas também emocionalmente. Uma pessoa que fica numa posição, né, de tristeza e ela se coloca em vícios emocionais onde ela sempre vai estar sentindo, se você ficar poucos segundos numa posição de cabeça baixa, né,
inspirando e aquela sensação de sufoco, e que seja 30 segundos. Veja como você se sente agora. Fique assim 1 minuto e veja como você se sente. Se você estava numa escala de 1 a 10, você estava se sentindo entre 8 ou 7, pode ver que caiu pelo menos para um 6 ou para um 5. Agora imagine uma pessoa que se coloca em situações para que ela fique vários momentos do dia assim, ou dias consecutivos assim. O que vai acontecer com essa pessoa? Tristeza, serotonina cai. Essa pessoa vai entrar num quadro de depressão. Então vamos ter tanto postura, quanto palavras, quanto comportamentos que façam subir nossa serotonina, façam subir nossos hormônios do bem, que fazem bem para o nosso corpo, que produzem reações positivas para a gente. Bom, falei alguns tipos de vícios emocionais, deixa eu ver se eu esqueci de algum. Inferiorizar também é um famoso, principalmente para pessoas que foram muito julgadas na infância, muito comparadas, e os pais sempre exigiam demais, então essa criança nunca se sentiu bem, né? Nunca se sentiu por igual. Então hoje, quando você pega chefes, né? Não líderes, mas chefes que sempre inferiorizam alguma pessoa, é porque ele foi provavelmente criado dessa forma, então ele sente essa necessidade de inferiorizar para que ele se sinta bem. Então temos vários vícios emocionais que eles precisam ser alimentados, porque a pessoa criou esse comportamento como um hábito, criou desde a primeira infância, então essa matriz está criada. Então precisa interromper esse comportamento, precisa ter algumas ferramentas, algumas atitudes para conseguir interromper. Então vamos lá. Como o nosso corpo sempre busca o prazer e foge da dor, uma ferramenta muito simples que estão utilizando, gente, não é nenhuma, como eu posso dizer, não é algo absurdo, não é algo tão doloroso. Eu não trouxe nenhuma aqui para dar um exemplo, mas muita gente amarra elastiquinho no braço. E vamos supor, eu tenho o hábito de me criticar. Eu pego esse elastiquinho, cada vez que eu me criticar, puxo. E o que vai acontecer? Vai arder. Não é para se machucar, é um leve ardor. Na hora que você sentir esse leve ardor, quando você se criticar, automaticamente, você fazendo isso algumas vezes, faça isso por 1 semana. Veja como você se sente. Cada vez que o seu corpo ardeu, aquele prazer que você tinha às vezes de comer um doce, ou de se criticar, ou de se julgar, automaticamente o seu cérebro vê que não é o prazer, e sim que está sendo um incômodo. Então você começa a sentir, às vezes, enjoo por causa de um doce, ou às vezes você vai se criticar e não, isso me faz mal, e você vai sentindo isso internamente, fica mais fácil de você mudar esse comportamento. Agora, se você tem pessoas que também sentem isso, né, que você percebe que tem vícios emocionais, ajude-a e não alimente o vício dela. Então, se é uma pessoa que gosta de causar problemas ou criticar, quando essa pessoa fizer isso com você, você devolve amor. Não é fácil, mas esse vício não vai ser mais alimentado. E cada vez que você devolver com carinho, ou simplesmente, ok, vou tentar melhorar, me desculpa por ter feito isso, esse ciclo vai ser quebrado. E eu tenho certeza que você vai conseguir quebrar vários ciclos na sua vida. Gostaram das dicas? Curte, compartilha, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos e eu estou aqui para te ajudar a cada passo. Comente aqui nesse vídeo se você testou. Quando você testar e tiver os resultados, comente aqui para mim. E deixe também mais perguntas para que nós possamos gerar cada vez mais conteúdos. Gratidão!